Fala, meus peritos! Beleza, meu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, ó. Futirinhas no ar, né, Rafael? Futirinhas no ar, conversando com você. Dessa Falar vez sobre absurdos. sobre o John Textor, né? O Rafael fez um vídeo recentemente falando das denúncias que o John Textor fez, muito graves, inclusive. E a gente vai falar com mais afinco ainda nesse vídeo, porque ele teria que ter apresentado provas, e essas provas não foram apresentadas. Então a gente vai falar sobre isso, a repercussão disso, e possíveis sanções que tanto ele quanto o Botafogo podem receber, tá? E também mostrar um outro lado, porque eu tô vendo muita gente falando assim, ai, mas agora tá muita gente perseguindo o John Textor, e a gente vai entrar nesse pormenor. Mas enfim, participa da rifa, o link tá aí na descrição, né? Futirinhas.net ou no primeiro comentário fixado, 25 Sábado, centavos hein? por número, né? Sábado. Vai rolar o sorteio às 19 horas no canal da Caixa, Loteria Federal. 25 centavos por número, você concorre ao prêmio de 20 mil reais, ou o prêmio, ou um iPhone 15, um Apple Watch, um AirPods, um PlayStation 5, uma TV de 50 polegadas, tá certo? O primeiro colocado leva um prêmio de 15 mil reais, né, de que comprar mais números, o segundo de 13 mil reais e o terceiro de 12 mil reais, tá certo? 50 reais ou mais em número, seu nome aparece aqui nos créditos finais, não desse vídeo, mas nos vídeos com edição, né, como uma forma de agradecimento por tanto que você nos ajuda, tá? Novamente, volto a falar, tá com dúvida no seu número? Entra no link do Telegram, que o link tá aqui na descrição. Grupo do Telegram, vai direto para lá, tem vídeos explicando tudo para sanar qualquer dúvida. Tô vendo gente nos comentários falando, eles não respondem. Gente, eu não vou ficar 20 minutos todo o vídeo explicando a mesma coisa. Então, entra no grupo do Telegram, tá tudo lá, tem um vídeo explicando ponto a ponto de qualquer dúvida. Sim, tem algumas compras que sumiram, né, dos dias anteriores a 8 de março, mas justamente para sanar essas dúvidas, eu mostro lá que tá tudo certo, sua compra tá lá, acessível, normal. É que você não tá conseguindo ver, mas a gente, com controle, a gente consegue ver tudo, tá bom? A ideia é que eles resolvam isso, ainda não conseguiram resolver esse problema, mas as compras a partir de 8 de março tá tudo certo, aparecendo tudo no cadastro, etc. Então, fique despreocupado, tá bom? Só isso. Enfim, entra no grupo e lá você tem suas dúvidas sanadas. E mesmo assim, no grupo, os caras, mesmo com os vídeos lá, os caras perguntam as coisas que tá no vídeo. Mas enfim, tamo aí, né? Eu sei que vocês não têm culpa, a gente também não. É um problema de servidor, mas a gente tem que sanar as dúvidas da galera, tá bom? Vamos lá, vou ler a matéria aqui do Globo Esporte sobre o John Textor e a gente comenta a seguir, tá? Textor, dono do Botafogo, é denunciado por não apresentar provas de manipulação ao STJD. Empresário será julgado na segunda-feira, dia 15, e pode ser suspenso e ter de pagar uma multa. John Textor foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por não apresentar as provas que diz ter sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. Abre parênteses, lembra que ele falou que são mais de 100 jogos, é muita coisa, apontou jogos, falou do São Paulo, falou que 5 jogadores do São Paulo estavam envolvidos, que é uma empresa e mais uma inteligência artificial. E, cara, dentro desse parênteses ainda, é um negócio muito nebuloso, porque o jogador não esticou a perna direito, o goleiro não caiu do jeito que deveria cair, etc. Mas falando do Fernando Miguel do Fortaleza, que é ruim, bicho. Ele é ruim todo jogo. Não, enfim, né? Mas assim, são várias coisas. São Paulo se pronunciou, Fortaleza se pronunciou. O presidente de São Paulo deu uma escovada nele lá, merecida, né? Ele falou: se você não conhece o São Paulo, você vai conhecer agora. Então, assim, Palmeiras e tal. E o São Paulo, principalmente, a gente perdeu porque a gente foi ruim. Mas, perdeu porque a gente era ruim no jogo. Como na cabeça de um cara, o cara chega aqui e acha que o São Paulo vai abrir as pernas pro rival enfiar 5-0. Mas continuando aqui o texto, o dono do Botafogo será julgado na segunda-feira. Caso seja condenado, poderá pagar suspenso e pagar uma multa, né? A Procuradoria do STJD denunciou o Textor em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Artigo 220-A, inciso I, deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades esportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares. Pena, multa de R$100 a 100 mil com fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Artigo 223. Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento da decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva. Pena de 100 a 100 mil reais. R$100 a 100 mil reais, né? Parágrafo único. Quando o infrator for pessoa natural, a pena será de suspensão automática até que se cumpra a decisão.
resolução ou determinação, além da suspensão por 90 a 360 dias e na reincidência, eliminação, tá? Entenda o caso. No início de março, o Textor concedeu entrevista na qual afirmou possuir gravações de árbitros reclamando do não recebimento de propinas prometidas e afirmou ter havido manipulação de resultados no Brasileiro dos últimos 3 anos, 21, 22 e 23. A Procuradoria, então, solicitou a abertura de inquérito para apurar as afirmações. O pedido foi acolhido pelo presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, que determinou que Textor juntasse as provas que alega possuir no prazo de 3 dias. O dono da SAF Botafogo se manifestou, porém não as apresentou. O relator sorteado para processar o inquérito, auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, reiterou a determinação e estipulou um novo prazo para entrega, que novamente não foi cumprido. O caso foi levado ao pleno em sessão no dia 14 de março, que por unanimidade de votos declarou a competência da Justiça Desportiva para apuração de fatos. Por maioria dos votos, o pleno não referendou suspensão automática de Textor, que agora será julgado. Outro detalhe, vai ser aberta uma CPI, que também vai fazer a apuração dos fatos. Vamos por partes, já dizia Jack. Né? E o Avalone. Qual que é a parada? E o Roberto Avalone é muito melhor lembrado por Pepe do que eu. Primeira parte, as denúncias. Elas são muito graves. Ponto. São denúncias muito graves. Estamos aqui dizendo que no futebol brasileiro isso não é possível de acontecer, é todo mundo muito ligado. Não, mas não só no brasileiro, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que deve acontecer coisas grandes, pequenas, favorecer aqui e ali, deve acontecer, né? Porque tá envolvendo ali ser humano, o ser humano é uma coisa corruptível, sabe? Que botou dinheiro falha, ali. Né? Óbvio, não são todos, mas muitos se vendem até por pouco. Então, não é uma coisa... A gente sempre usa o caso do Bauerman como exemplo. Né? Eu acho que existe sim, mas você chegar lá e falar, uma inteligência artificial disse que tantos jogadores do São Paulo fizeram algo para o Palmeiras vencer aquela partida. É uns negócios que... Qual inteligência artificial? Mas enfim, né? As denúncias são graves. Ninguém está defendendo que no futebol brasileiro isso não aconteceria, até porque a gente sabe que já aconteceu recentemente. Não é esse o ponto. O ponto é, quando você faz uma denúncia, você está fazendo uma denúncia. E a denúncia do Textor é muito grave. Então você se incumbe no fato de que você que fez a denúncia tem que provar o seu ponto. Sim. Porque eu tô vendo as pessoas falando, agora estão perseguindo o Textor. Não, gente. Não tem essa. Quando as pessoas falam, olha, se ele provar, ele vai mudar o futebol brasileiro para sempre. Seria bom se ele tivesse prova. E depois ele vai ser uma ruptura no que é o futebol brasileiro. Ponto, ele provando. Se ele não apresentar provas, gente, não adianta ele falar, ele pode falar um monte de coisa. Eu posso aqui falar, o Pepe é careca. Ele não pode, ele tem que chegar e mostrar as provas, porque senão fica qualquer coisa aí, tipo, vira baderna, né? E também tem o caso que virou aqui, ó, o Planeta Futebol Pojoso, o PVC falou. PVC afirma no UOL que há uma corrente política que acredita que John Textor está usando a narrativa de manipulação do futebol brasileiro para justificar uma possível venda da SAF do Botafogo. Eu falei isso aqui ontem, acho, hein? No mercado tem gente apostando que Textor vai fazer isso tudo e depois dizer que precisa sair do Brasil, que vai vender o Botafogo porque não é bem-vindo aqui. Como empresário implode e cria suspeitas contra a própria indústria da qual ele participa, é muito fácil fazer diferente. É só pegar as provas que ele disse que apresentaria em 30 dias e vai completar 30 dias no dia 8 e levá-las ao Ministério Público de Goiás, que está investigando há 2 anos. É isso aí, também tem essa, né? Eu falei, a possibilidade, sei lá, o cara não comprou, não gostou, né? Passou 7 dias de devolução aí do Código de Defesa do Consumidor. O Celso Russomano já não pode ajudar mais o John Textor. Às vezes ele cria uma desculpa que pode estar sendo perseguido, porque daí ele bota para vender e não desvaloriza, né? Porque não fala, tô vendendo porque não gostei ou porque é ruim. Não, tô vendendo porque não me querem aqui, então, já que não me querem, eu vou vender, mas é boa, tá, gente? Então, assim, obviamente, quando a gente entra nesse pormenor, são suposições, e óbvio que quando a gente vai abordar esse tipo de assunto, a gente fala do que pode acontecer caso essas provas que ele afirma ter, gente, ele não está dizendo que é supostamente, ele está categoricamente afirmando que tem provas o suficiente para mostrar que nos últimos 3 anos houve manipulações de resultado, tá?
Então, assim, vai muito além do Botafogo perdendo o Brasileiro. Isso aqui são anos. Antes dele chegar, inclusive, é no ano que ele chega, 21. Então, assim, é um período muito longo, tá? Enfim, ele provando, ok, ele muda o futebol brasileiro como um todo, mas, assim, seria, assim, levanta a estátua. Uma estátua, tipo, vamos condecorar esse cara salvou a gente, tal, né? Ele tá mudando a história do futebol brasileiro. Ele veio para cá e mudou. O ponto aqui é, como ele não apresenta essas provas, obviamente todo mundo vai falar, bom, tem que punir, tem que punir, tem que punir, caso ele não apresente, tá? E não tô dizendo de novo, não é que não possa acontecer essas coisas. O problema é, quando você levanta a denúncia, você tem que provar. Senão é muito fácil, você só acusa alguém de alguma coisa e tá aprovado, pronto, acusei. O Pepe é careca, tá aprovado aí, ó, ele tá vendo ele com o cabelo, mas eu tô falando que ele é careca, então basta a minha denúncia. Eu tenho que provar o que eu tô fazendo. É isso. Eu não entendo de verdade quando as pessoas se colocam do outro lado falando que o cara tá sendo perseguido. Vocês simplesmente estão comprando uma narrativa de perseguição que em nenhum momento, cara, em nenhum momento, tudo que foi falado do Botafogo desde a escorregada no Brasileiro foi do desempenho esportivo. E aí tem o choro lá, ele falou, primeiro momento, o Textor naquele jogo contra o Palmeiras falou, isso é roubo. Né? Que aí ele fala, e ali, gente, ali é conversa com sangue quente, né? Mas Acabou não de perder importa, um também jogo. não pode falar, ué, também não pode Tudo falar. bem, mas é uma outra situação. Ele tá falando de uma partida que você pode aí e tal, e ele tentou, de alguma maneira, fazer alguma coisa com relação àquela partida também, né? Vamos lembrar. A inteligência artificial falou que o Tiquinho Soares tá 3-1, 37 do segundo tempo ia perder o pênalti lá. E lembrando de novo, o Botafogo não ficou em segundo lugar, um ponto atrás do Palmeiras, gente. O Botafogo ficou na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ficou muito longe do campeão. Tá? E, de novo, o texto do John Textor no site dele não prova nada. Nada. Ele continua falando, o Botafogo tinha 14 vitórias em 17 jogos. Ele continua nesse papo aí. O ponto é, de novo, ele tá acusando uma coisa que é muito grave e que, gente, acho que a maioria dos torcedores envolvendo isso, e não estamos falando, olha, por causa do Palmeiras, ou por causa do Flamengo, ou por causa de time X ou Y, é de, olha, gente, depois disso, o futebol brasileiro vai mudar, vai acabar esse tipo de corrupção. Todo torcedor, cara, sabendo o time que torce, a maioria tá cansado dos times que torce por causa justamente de política e de muita coisa envolvida. A gente sabe que, supostamente, tem muita coisa rolando por baixo dos panos que a gente não tem como provar. Se o Textor tem como provar, pô, ótimo. O problema é, não provando, não mostrando o ponto dele, não tendo essas provas que ele afirma ter, ele vai ter que ser punido. Porque é uma acusação muito grave. Se não, cara, é simplesmente sair denunciando tudo aí e vão ficar investigando. E não é assim, cara. Para tudo gasta-se dinheiro. Para fazer uma CPI gasta dinheiro. Para fazer uma investigação gasta dinheiro. Não é simplesmente, olha, aconteceu isso aqui. Vai lá e prova. Você tem que provar. É inerente a fazer uma denúncia. Não adianta você defender o Textor agora, cara. Você tem que torcer para ele provar que ele tá certo. Ele não provando, ele vai ter que ser punido. Ou ele, ou infelizmente o Botafogo, cara. Porque o Botafogo está totalmente atrelado a ele, porque ele comprou o clube. Ele comprou a SAF do futebol, cara. Ele comprou o futebol do clube. Então, a punição pode até respingar no clube, sim, por causa das falas dele. Então, ele tem que provar, sim. E ele não cumprindo prazos, só aumenta a desconfiança de que ele só está criando uma narrativa, que é justamente essa que o PVC e o Pepe estavam comentando agora. Parece que ele está criando uma narrativa de virar vítima. Olha, gente, infelizmente aqui é impraticável. Né? Aqui não dá, eu achei que dá. Vou ter que ficar lá no Crystal Palace, vou ter que ficar lá no Lyon, é melhor para mim, né? Aqui eu estou sofrendo sanções, estão me perseguindo e tal. E a gente sabe muito bem que o Textor, não só a torcida do Botafogo, vários outros gostaram dele, acharam ele um cara carismático, gente boa e tal. Então, toda hora na torcida lá, batendo tambor, bebendo caipirinha. O povo gosta. Viralizou várias vezes com os torcedores ali. Ou seja, assim, com a pessoa Textor, ninguém nunca encheu o saco, não, meu irmão. Nunca. Aí você tem as brincadeiras e tal, mas assim, ele entrou num campo muito sério e ele está categoricamente afirmando isso. Se vai nessa CPI, ele provando, ótimo. É isso. Inclusive, eu torço para que ele tenha certa razão, cara. E eu não tô nem falando, olha, seu time caiu, não é nem isso. Para mim, pode manter do jeito que tá. A divisão de divisões. Não é esse o ponto. Para mim, é simplesmente passar tudo a panos limpos. Se ele conseguir isso, meu irmão, isso aqui ele tá jogando quase um século de história
que pode ser arrumada, sabe? A gente sempre critica a CBF, a gente critica clubes, os nossos aqui, né? A gente A sempre fala possibilidade de ter né? coisa errada é maior do que de não ter também, viu? Exato. A gente fala de eventuais falcatruas, assim, que podem ter acontecido, mas assim, a gente não tem como provar, a gente só imagina Mas daí dá por um causa das exemplo do, histórias que a gente vai do juntando. Fortaleza. O Palmeiras já entrou campeão naquele jogo. Pois é, cara. Sabe, é muito grave, de verdade, cara. É muito grave. A gente até teve cuidado para não ficar sair falando e tal, mas assim, eu vi muita gente atacando o Meter uma VSR. inteligência Né? artificial. Como a inteligência artificial vai dizer a vontade de um jogador fazer coisa errada ou não? Tipo, ele Vi pode muita analisar, gente. esse jogador estica a perna em 10 jogos, nesse ele não esticou. Então, Mas assim, pô, não quer dizer muito nada. nebuloso, é muito nebuloso, mas assim, eu vi muita gente atacando o VSR, muito disso aí. Ai, você tá com a narrativa, Jornas. Puta merda, cara. Ai, Jornas. Tá com a narrativa já de vítima. Mano, não, cara, ele tá simplesmente mostrando que não dá pra deixar. Como ele se colocou numa posição, o Textor se colocou nessa posição, tá, gente? Ele não foi abrigado, ninguém falou, vai lá e fala. Ele se colocou nessa posição de arauto, ele se colocou nessa posição. Bom, né? De denunciante, e quem denuncia tem que provar. Pronto, ele tem que provar. E depois disso, independente do resultado, tem que ter uma ação baseada nisso tudo. Cada ação gera uma reação. A reação às falas do Textor vai ser depois de tudo essa apuração. Não tendo prova, ele vai ter que ser punido. E é isso, e é ponto, não tem conversa. Ai, não, deixa quieto, porque ele falou de cabeça quente. Não, ele tá há meses nessa conversa. Mas Não não é é isso, né? só isso, né? Você É não pode muita estar coisa. de cabeça quente e mandar para o céu lá. Você mandou a credibilidade do São Paulo, dos jogadores do São Paulo, do Palmeiras, do trabalho feito pelo Palmeiras. E aí? Fortaleza, né? Uma Então porrada você. de gente. Ih, rapaz, cortou o Rafael de novo, meu. É demais esse cara, meu. Deve ter batido. Vou contar aqui. Enquanto ele está congelado. Que fase vive esse cara aqui, ó. Enquanto ele está congelado, o PC dele tá com um problema, acho que na placa-mãe, e às vezes ele desliga sozinho. Daqui a pouco ele manda mensagem e falou: ai, reiniciou sozinho. Mas a gente já estava no final do vídeo, eu acho que eu vou encerrar, vou até remover aqui, eu encerro o vídeo aqui, tranquilo. Mas é isso, eu quero saber sua opinião sobre esse caso aí do John Textor, o que você acha que vai acontecer, de verdade. Eu tô torcendo para que ele tenha razão, não por causa dos clubes envolvidos novamente, mas por causa de conseguir ajudar a arrumar a bagunça que é o futebol brasileiro há muitos anos. Essa é a minha torcida. Se eu acredito que ele tem essas provas que ele diz ter, eu não acredito, infelizmente, cara. Mas eu gostaria que fosse verdade, tá bom? Diz sua opinião nos comentários, o que você acha sobre isso, tá certo? Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Espero com o computador de Rafael Futirinhas funcionando novamente, tá certo? Um beijo, queijo, até logo e